Pessoal, muito obrigada pela. Em primeiro lugar, quero agradecer as organizadoras do Jornada Essência, a Carol, a Vanilda, por terem pensado em mim para esse tema. É um tema que eu realmente tenho muita gratidão a Deus por poder ser cogitada nesse assunto. Para quem não sabe, eu tenho um testemunho nessa área e eu sei que, de acordo com o critério que o Espírito Santo vai colocando em nós, a gente vai tendo cada vez mais uma exigência elevada sobre nós mesmos. Então, muitas pessoas têm algumas dificuldades nessa área e já se martirizam e ficam muito tristes. E eu poderia falar, eu cometi alguns erros leves na minha vida, mas Deus me restaurou. Mas quando o Espírito Santo ele nos ensina, a gente olha e entende a magnitude do tamanho do nosso pecado. E aí a gente já, graças a Deus, entende na Bíblia que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e Cristo sempre é maior que isso tudo. Mas eu não posso começar essa apresentação de outra forma, senão agradecendo muito a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Eu sou de lar cristão, de berço cristão, e eu tive alguns momentos, alguns períodos da minha vida em que alguns conceitos não estavam claros por mim, e eu cometi alguns erros completamente de forma inconsciente e outras de forma muito consciente. Mas o que eu posso dizer é que se eu tô aqui hoje é porque Jesus olhou para mim no plano original que ele tinha para minha vida e ele simplesmente é maior que tudo isso e não desistiu de mim. Eu, na minha adolescência, eu comecei com um namoro não cristão, e quando eu entrei na faculdade, eu fui engolida, por todas as dinâmicas da faculdade, e é impressionante como quando a gente começa a ter contato constantemente com algumas questões que normalmente não batiam com o nosso espírito, muitas vezes por a gente estar no mesmo ambiente, ouvindo as mesmas coisas, a nossa mente, ela fica cauterizada e a gente se acostuma e a gente não reage mais, né? E o Espírito Santo, ele vem para realmente renovar a nossa mente e dizer, olha, não importa o buraco que você entrou, a minha destra é forte, é vitoriosa o suficiente para te resgatar dali. Então, tô contando para vocês porque a pessoa que está falando sobre pureza para vocês hoje não é uma pessoa que acertou do começo ao fim. É uma pessoa que entendeu que a gente precisa correndo para a fonte de novo para se limpar constantemente. Então, o tema da aula de hoje é a alegria da pureza em todas as etapas da vida. E eu prometo que eu quero chorar. Estou emocionada de falar sobre esse tópico aqui para tantas pessoas. Bom, então vamos lá. A alegria da pureza em todas as etapas da vida. Eu vou começar explicando o que é pureza. Segundo o dicionário, né, é um substantivo feminino, condição, estado ou qualidade do que é puro, límpido, não tem mistura ou impurezas. Mas até no dicionário tem já um sentido figurativo. Virtude do que não tem maldade, nem malícia, candura, sinceridade. Mas o que seria pureza de acordo com a Bíblia? Eu diria que é uma condição do que está limpo, sem nenhuma mancha ou impureza em seu corpo ou espírito. É uma condição daquele que está sem pecado. Quando você vê o termo pureza ou purificação na Bíblia, muitas vezes ele é associado, às vezes, com uma mancha numa roupa. Sabe quando você está comendo, derrama ali um molho, vai lá, tenta tirar a mancha, passa produto, esfrega, você fala, tem que tentar tirar o mais rápido possível, senão vai grudar. E aí eu vou perder a blusa. A gente vê muitas metáforas a respeito desse tipo de mancha que impregna ali com impurezas. Em 2 Coríntios 7:1, diz: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus.
Quando você vê Salmo 51, 7, 10, diz: Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu vou ler um próximo aqui. Aqui. Venham, vamos refletir juntos. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, que era uma tinta muito forte na época, eles se tornarão brancos como a neve. Então, essa tintura ela vai ser removida, por mais que seja difícil tirar. Deus ele diz, ele ensina que ele tem o poder de nos purificar. Eu vou voltar aqui, porque eu sempre fui curiosa para saber o que significava isopo. Meu Deus, tem alguém me ligando. Vou deixar aqui no modo avião, desculpa. Vamos lá. É, Purifica-me com isopo. Isopo era uma planta utilizada em rituais de purificação pelos judeus. Um ritual de perdão de pecados. Naquela época, Cristo ainda não tinha vindo, né? As pessoas pecavam e assim que elas conseguiam o perdão dos pecados. E quando ele vai falando sobre isso, que era de forma prática usada para perdão de pecados, ou quando ele mesmo faz associações sobre uma tinta com uma blusa, com tecido ou com cor, ele, ao mesmo tempo, ele fala cria em mim um coração puro. Então, não diz respeito apenas muda as minhas atitudes, muda, né, a parte externa, mas cria em mim um coração puro, né, que renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu achei interessante que o isopo, ele foi utilizado quando os judeus eles foram livrados, eles foram livres da última praga para serem libertos do Egito. Peguem um galho de isopo, molhem no sangue que estiver na bacia e passem nos batentes. Então, o isopo ele era usado em rituais de purificação, e nesse caso, esse ritual de purificação foi parte do livramento do anjo da morte. Então, desde já a gente vê a purificação que resgatava a pureza como algo muito poderoso. Nesse caso, livrou do anjo da morte. E aqui nesse versículo que eu já li com vocês, esse versículo, ele termina dizendo: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. A gente muitas vezes vê a pureza como algo muito sensível e delicado e frágil. Mas ao longo dessa apresentação, a gente vai ver como a pureza ela é poderosa e como ela atrai o favor e a bênção de Deus para as nossas vidas. E aí, tudo que atrai a bênção de Deus para as nossas vidas, o inimigo não gosta, né? E é impressionante como ele se levanta tão ferozmente contra a pureza, contra o nosso desenvolvimento em santidade. Não, e aí, o que eu queria contar para vocês é um testemunho que eu ouvi do Israel Subirá, eu fui muito impactada por ele, que é o seguinte. Israel Subirá, ele é filho do pastor Luciano Subirá, e ele conta no seu livro, eu vou até indicar esse livro no final, chama Mate o Dragão, e é indicado para meninos, mas eu achei ele sensacional. Ele conta que ele estava preso em pornografia, não tinha coragem de contar para ninguém, ele estava com vergonha. E aí, gente, para os crentes, você tá preso em impureza é realmente uma frustração, né? Quando você tenta se livrar de algo, você não consegue. E ele estava com vergonha mesmo, vergonha do pai, vergonha, né? Não tinha compartilhado isso com ninguém. E ele estava tentando vencer sozinho. Um dia ele teve um pesadelo. Ele teve um sonho, ele estava numa casa muito feia, assim, muito bagunçada, fedida, mas de alguma forma ele sabia que aquela casa era dele, pertencia a ele, não podia simplesmente abandonar essa casa. E essa casa tinha uma brecha, um buraquinho na parede, e tinha como se fosse um. Ele fala que parecia um macaco, mas era um demônio, era uma criatura maligna, com olhos
malignos, maldosos, maliciosos, cruéis. E aí essa criatura saía do buraco e ficava cutucando ele, beliscando ele, incomodando ele, mas era uma criatura pequenininha. E aí voltava pro buraco. Depois de um tempo, essa criatura saía um pouco maior, incomodava ele, voltava pro buraco. Chegou uma hora que essa criatura saiu e ela estava batendo de ombro a ombro com ele. E aí ele não conseguia mais reagir. Ele apanhava dessa criatura. E aí no sonho ele começa a ouvir passos chegando pela porta. A porta é arrebentada e no sonho era o pai dele chegando para dar uma surra nesse demônio. E quando ele acordou, ele percebeu que ele deveria procurar o pai dele, porque existe muito poder na contabilidade, se abrir e pedir ajuda. Eu tô contando isso porque o inimigo, nesse caso do Israel Subirá, era aquele que estava tentando ele na pornografia. Mas uma pessoa casada tentada, por exemplo, em relação a uma traição, a um sexo fora do casamento, a uma relação fora do casamento, muitas vezes pode começar como aquele bichinho pequenininho na parede. E que vai aumentando com uma interação, com uma liberdade, com uma resposta, com uma brecha, um lugar de vulnerabilidade, e de repente é, é arrastado para essa tentação. Essa figura desse animalzinho também pode ser considerada quando a gente tem uma jovem ou uma adulta que está sem relacionamento, mas gostaria de um relacionamento, e começa a dar chances para meninos que não são verdadeiramente cristãos por um desejo de conforto no coração. Eu quero ser admirada ou querida por alguém, e aí vai interagindo minimamente, vai dando espaço para ser conquistada, vai sendo seduzida, vai se envolvendo com alguém que não deve, e de repente esse bicho está muito grande e o seu coração já está muito exposto, e você precisa de ajuda. Então, assim, queria pontuar aqui, muitas vezes, eu vou dar um outro exemplo. Muitas vezes, namorados ou noivos antes de casar, isso em todos os casos, existe a tentação do sexo antes do casamento, né? Mas sexo antes do casamento é sexo fora do casamento. Tá nessa categoria. Sexo fora do casamento, é o sexo antes do casamento. E aí, quando você não consegue se conter e você não tem o domínio próprio e você cede, você negocia. Quando você casa, sexo fora do casamento, essa mesma tentação, ela pode vir numa outra roupagem. Ela pode vir numa tentação de traição. Afinal, se você não conseguiu se conter pelo primeiro princípio, por que que você iria se conter pelo segundo princípio? Então, eu queria convidar vocês a enxergar esse inimigo da pureza como um todo, como algo que, se você não se posiciona logo, ele demora, ele impregna, ele não quer ir embora. E aí, quero ler Efésios 6, 12, que diz: Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa é uma batalha espiritual, onde as trevas, elas maqueiam a tentação para parecer muito atrativa. E por isso essa luta, ela é um pouco mais ilusória. É uma luta que envolve uma ilusão provocada por Satanás e envolve o quê? A nossa sabedoria e o nosso domínio próprio. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu não sei se eu. Vou fazer a pesquisa aqui. Não, vou perguntar, vocês mandam nos comentários. O que que te assusta mais ou do que você teria mais medo? De um pote de veneno ou um doce envenenado? Mandem aí nos comentários que eu quero.
Ó, tem gente falando pó de veneno, doce envenenado. Boa. Vou contar para vocês. Um pote de veneno, se você sabe que é um pote de veneno, está escrito pote de veneno. Você não vai tomar. Claramente vai fazer mal. Você já sabe o fim disso, é morte. Agora, um docinho envenenado, o negócio ali, com uma crostinha de Nutella, com glitter em cima, com alguém oferecendo na bandeja, só que tá envenenado. É muito mais perigoso. E o inimigo, ele faz justamente isso em relação às tentações. Ele cria uma baita de uma ilusão. Eu e a Kevin, a gente está estudando teologia na Unicesumar e a gente estava estudando a percepção humana. E a ilusão, ela é provocada. Até os seres humanos conseguem provocar ilusões. A gente, essa tela é uma ilusão. Eu não estou verdadeiramente atrás de um painel gigante. É, edições no Photoshop, filmes são ilusão. Satanás, ele se utiliza desse recurso para que pareça a verdade. Que aqui nunca chorou no filme de uma história que era zero verídica. Não era baseada em fatos reais. E você estava lá chorando por algum motivo. Cara, ilusão, a ilusão ela mexe com a gente. E uma coisa que eu aprendi é que a tentação, ela é uma imitação barata daquilo que Deus criou de forma perfeita, completa e pura. E através de distorções estratégicas, o inimigo torna vida em morte, alegria em tristeza, paz em ansiedade, honra em humilhação, prometendo justamente o contrário disso tudo. No primeiro evento que a gente teve, não, no segundo evento que a gente teve com o Iatins de sexta-feira à noite, a gente foi bem lúdico, eu vou contar para vocês. Entre as estações que eles precisavam ir para ganhar o jogo, a gente montou uma mesa de doces e tinham várias trufas com glitter, super bonitas, e eram trufas que a Uzelita cozinhou pra gente, ela fez pra gente, e eram revestidas de chocolate mesmo. Só que tava escrito tentação. E aí, você acredita que alguns pegaram para comer, mas quando eles comiam, eles descobriam que o recheio desse doce era vinagre, alho, ovo cru, cebola. E aí daqui a pouco tinham alguns, tia, tem vinagre! E a gente viu na prática como que o negócio funciona. Tava escrito tentação numa placa. Na hora de falar as regras, a gente falou, ó, de tentação a gente corre. Meu, passou, viu, o olho brilhou. Teve gente que pegou pra si e ainda deu pro amigo, ô, pega aí. Acho que é de chocolate. Sentiu o cheirinho. Acho que é de chocolate. Deu pro amigo. A gente vendo isso, a gente botou uma câmera escondida. A gente vendo isso, a gente falou, gente, é assim, né? É assim. E aí a gente juntou eles no final para falar a tentação, imitação barata. Deus criou o sexo, por exemplo. E o inimigo insiste em falar que é dele. Assim, parece que tudo que é bom o inimigo quer se apropriar. Só que na hora de se apropriar, ele distorce e deixa horrível. E aí, na hora, a gente falou para eles, né? A gente entrou lá no final e falou: o inimigo ele copia e faz uma cópia mal feita e nojenta e fedorenta. Tudo que é bom vem de Deus. E no final, a gente deu um brigadeiro de leite ninho com Nutella para todo mundo. Falando, esse aqui tá abençoado. Esse aqui, ó, isso aqui significa o que vem de Deus. Então, minha irmã, queria dizer, se você, não importa a fase da sua vida, se você está passando ou por alguma tentação numa área de moralidade ou impureza, ou se você vê alguém próximo de você passando por isso, uma coisa que pode te ajudar é olhar para essa tentação e descobrir que no final ela é uma trufa de vinagre com ovo cru, com alho, com, sabe, que é algo no final é fedorento, é nojento. E a verdade é que eu vou chegar em um outro ponto mais para frente dizendo que o inimigo não quer o nosso bem. Então, se ele está oferecendo numa bandeja falando, por favor, pegue, vamos, significa que vai resultar em humilhação, destruição e morte. E aí vale a pena olhar para dentro e refletir o que que minha alma clama tanto, o que que eu desejo tanto,
O que que está me faltando para que eu tenha tanta vontade de ir para certa direção? Porque em Deus a gente encontra a plenitude de vida. Então, se a gente redirecionar os nossos anseios, a gente pode ser completo em Deus. A gente pode ser pleno em Deus. Porque Deus, ele não é um Senhor soberano que se diverte entregando regras, impondo limites e querendo que você curta menos a vida ou seja menos feliz. Muito pelo contrário, ele é o criador da alegria, ele é o criador do prazer, ele é criador do bem-estar, ele é o criador da gargalhada, ele é o criador do humor, ele é o criador dos melhores sabores. E o inimigo insiste em falar que é ele, o pai da mentira. Mas Deus, ele é o dono de tudo que é bom vem de Deus. Quando a gente fala sobre imoralidade e pureza, a gente sempre pensa muito nas jovens e solteiras. Mas agora eu quero entrar no momento para falar um pouco com as casadas. Eu sou recém-casada, eu tô muito iniciante nesse negócio de casamento. E eu vou falar algumas coisas aqui com muito temor e humildade. Eu bati um papo com a Lilian para poder falar. Eu falei, Lilian, botaram lá no título que é para todas as fases da vida. Eu vou te falar que eu já aprendi aqui, o que eu pensei, mas por favor, me instrui. É, e a primeira coisa que me veio à cabeça foi que eu noiva, eu ouvi algumas pessoas gerais, assim, nem sempre da igreja, tem pessoas de fora da igreja que sabiam que eu e o Kevin, a gente teve um namoro, um noivado santo, e eles viam, ó, depois de casar pode tudo, né? Finalmente, depois de casar pode tudo. E aí eu quero trazer essa pergunta para vocês. Depois de casar, pode tudo? Eu vou ler Hebreus 13:4. O casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Se o único problema de um casamento fosse o adultério, porque normalmente imoralidade relacionada a casamento, você pensa o quê? Traição, adultério. Esse é o único lugar que a gente vai instantaneamente, né? Mas aí Deus não tinha colocado imorais e os adúlteros. Teria colocado só os adúlteros. Se Deus colocou imorais aí, né, o Espírito Santo inspirou essa palavra, significa que existe uma forma de você ter atitudes imorais ou com com opressão de espíritos malignos de imoralidade, mesmo no seu leito conjugal, mesmo se relacionando só com o seu marido. Eu vou passar para uma tela. Ah, não. Pera, eu vou passar para um outro versículo. Vamos lá. O pecado é um parasita da sexualidade. Ah, não, o versículo é uma citação do David Ricker. O pecado é um parasita da sexualidade e a corrói de todos os lados. Porém, essas deformações não podem nos fazer esquecer de que o erro não está na estrutura sexual criada por Deus, mas sim na direção que estamos dando a ela. Isso vale para todas as solteiras no quesito de que o sexo ele foi criado para a aliança matrimonial do casamento. Na Bíblia, você vê inúmeros momentos em que o sexo ele é praticamente sinônimo de casamento. Sexo é casamento, é uma aliança de sangue. Antigamente você casava, não consumava, você podia devolver a mulher, devolver a esposa na época. E é muito louco, porque quando a gente tá no altar casando, a gente troca o quê? A aliança. E na consumação, a gente também faz uma aliança de sangue, né? Então, a gente sempre pensa, não, é muito importante reforçar que o sexo, ele foi feito para dentro do casamento e hoje a o mundo, a sociedade prega que você vai transar muito mais se você fizer sexo antes de casar, porque você começa a fazer sexo mais cedo. Então, teoricamente, você vai fazer mais sexo. Mas, eu vou te falar uma coisa. A fonte desse espírito de sensualidade, desse espírito de imoralidade,
essa fonte que aprisiona é, num sexo impuro, quando você casa, não é que essa fonte vai te empoderar para você ter um sexo, uma vida sexual saudável com seu marido, muito pelo contrário. É provado por pesquisas que as pessoas têm feito menos sexo nessa era do sexo livre. Então, o mundo ele prega essa distorção da estrutura sexual criada por Deus, que é para dentro do matrimônio, e quando ele prega essa questão do sexo livre, é como a tentação, né? Ele quer dizer o quê? É muito melhor, você vai praticar muito mais. E no fim, é o inverso. Ele quer roubar um dos maiores presentes que Deus criou com a humanidade, com um lacinho em cima, com um glitters e com todo o amor e a plenitude de corpo, alma e espírito, unidade com Deus, sabe? E realiza essa troca barata de pessoas negociando algo que seria pleno por algo aos pedaços, pela metade. Quem negocia e experimenta isso antes do casamento e fora da aliança matrimonial, não experimentou o que Deus criou. Experimentou uma imitação barata. Agora, como que a distorção pré-casamento, nesse quesito, ela é óbvio, né? Até para, eu gostaria até de enfatizar, teve uma época da minha vida que por observar alguns exemplos ou ouvir certas coisas, eu achava que essa regra do casar sem ter relação sexual valia até certa idade. Que a partir de certo momento, quando você era muito adulta, isso não valia mais. Se você casou e separou, ou se você ficou viúva, ou se você demorou mais tempo para casar. Eu me casei aos 34 anos, e tem pessoas que casam com 40, com 50. Hoje em dia, super normal. Eu achava, gente, teve um momento da minha vida que eu parei, pensei e falei, a partir de uma certa idade, eu era bem novinha. Mas eu olhei e falei, a partir de uma certa idade, acho que essa regra não vale. Vamos ser redundante? Vale, né? O sexo é para dentro da aliança matrimonial. E não basta você, no seu coração, se considerar casado. Tipo, aí falta uma semana, na eternidade, Deus já viu, Deus é atemporal, não tem desculpa. É debaixo da aliança matrimonial. Agora, dentro do casamento, eu vou citar algumas coisas que fazem parte de uma sociedade, infelizmente, distorcida e que tem roubado a pureza dentro dos matrimônios. A gente vê hoje em dia uma cultura muito influenciada pela cultura da pornografia. Eu vou passar alguns dados é, no próximo, no próximo do próximo tópico, dados um pouco, assim, muito alarmantes a respeito da pornografia, mas a pornografia, ela tem trazido repertório e referências muito ruins para muitas pessoas. Então, quando a pessoa ela entra no casamento e ela fala, eu me segurei por tanto tempo, eu me preservei em santidade, agora eu entrei, entre quatro paredes vale tudo. E tô vindo aqui muito humildemente dizer que existem coisas que mesmo entre marido e mulher, é evidente que a fonte não é uma fonte divina. E eu vou contar algo muito pessoal. Se eu tô junto com o Kevin, uma vez eu tava ouvindo uma playlist e sem querer entrou uma outra música que não fazia parte, acho que acabou a playlist, era uma playlist romântica, entrou uma outra música que, mesmo sendo em outra língua, ela falava coisas muito explícitas e é, completamente imorais. E na hora eu, nossa, troca essa música, troca essa música. E na hora eu falei, Deus, na minha casa, eu repreendo qualquer espírito de moralidade. E não só uma música que declara coisas imorais, mas hoje em dia a gente sabe que existem muitos vídeos, eu ainda vou falar sobre soft porn, mas ainda falando de coisas mais graves. Vocês sabiam que existem pessoas
que com seu marido assistem pornografia enquanto têm relação sexual. Então, eu não sei se alguma de vocês já fez isso, ou se acha normal isso. É, essa não é uma fonte que você deseja receber, assim, você não quer beber dessa fonte. A gente sabe que existe dentro da pornografia muita pornografia violenta, pornografia ou de relações com xingamentos, com palavras degradantes, com ações violentas. E existe quase que uma nova tendência entre alguns casais de terem relações sexuais de forma violenta, simular sufocamento, é, bater, xingar, ações de humilhação. Gente, tem gente que faz xixi, né? A gente sabe que existem distorções de todos os níveis, mas existem essas distorções em casais muitas vezes que conhecem a Deus na verdade, estão buscando a Deus de alguma forma, mas não associaram isso em casa. Deus, ele criou na mulher uma feminilidade charmosa, Deus criou o amor eros, a atração, uma, uma troca ali que pega fogo entre homem e mulher. E Deus criou o amor erótico. Ao mesmo tempo, existe um espírito de sensualidade que é maligno, de imoralidade que é maligno, e nós não devemos beber dessa fonte. Tem coisas que a gente não vai se inspirar, ouvir, ou realizar nem solteiras, nem casadas. Agora, na Bíblia, está escrito também para que os casais não entrem em abstinência. Então, depois de casar, tá aí no meio dessa lista a abstinência do amor erótico. Deus abençoa esse amor erótico e Deus deseja que o casal ele não se prive um do outro. Vamos lá. Exposição de menor. Muitos não sabem, mas não se deve, né, praticar relação sexual ao lado de um menor de idade ou expor ele a filmes, a conteúdos, a músicas que sejam explícitos. Meninas já foram entrevistadas e eu ouvi o testemunho de uma menina que diz que o dia que ela assistiu um filme ao lado dos seus pais e teve um conteúdo explícito e todo mundo, né, fingiu ali naturalidade, ela se sentiu despida, ela se sentiu exposta. Imaginação imoral na relação. Então, você imaginar outras coisas, às vezes de outras referências, de outras lembranças, precisa se posicionar na luta pela sua mente. É importante se posicionar pela sua mente para que seu leito ele seja preservado na pureza. E vou citar o primeiro da lista que eu não tinha falado, fantasias. A fantasia ela ensaia uma traição, né? Porque seriam com pessoas diferentes, personas diferentes. Então, vale muito a pena olhar para dentro do matrimônio e ser intencional para manter a pureza, para manter um amor erótico abençoado por Deus, para não se privar um ao outro, mas para manter um lar santo, um lar puro. Como existe essa a gente vê, desde a juventude a gente ouve, olha, não pode isso, não pode aquilo, se segura. Muitas pessoas casam e às vezes falam, nossa, mas agora é permitido, agora eu posso, né? E sim, Deus criou e Deus abençoa e Deus incentiva e reforça, não se privem o casado. Então, enfim, tô falando isso tudo para que as mulheres casadas elas possam ser inspiradas a terem momentos de carinho. A gente sabe que o amor erótico ele é diferente nas diferentes fases da vida. Quando é jovem, ele é de um jeito.
Quando é mais velho, muitas vezes um toque de mãos, um carinho, sabe, palavras carinhosas já proporcionam essa conexão a partir de uma certa idade, mas é muito importante que isso não se perca, e quando você preserva esse tipo de troca de carinho no lar, isso também protege daquilo que é impuro e imoral. O inimigo deseja te humilhar de todas as formas possíveis. Toda vez que você se deparar com alguma situação que, assim, naturalmente seria humilhante, então, numa relação, alguém te xingando, numa relação, até de namorados, uma pessoa insistindo para você cair, é, numa relação, às vezes, os adolescentes que estão tentados a ficar, então eles expõem o seu coração a uma pessoa que não tem idade para namorar, né? Não tem idade para ser responsável emocionalmente, não, assim, tá com os hormônios à flor da pele, então provavelmente vai ficar com uma, e daqui a pouco vai ficar com a amiga, vai ficar com a outra, com a outra, com a outra. E então essa pessoa, essa menina é humilhada, o coração exposto, suas emoções atropeladas. Então, quando você vê, né, esse padrão de humilhação, não importa em que área da vida, você pode saber que veio de uma fonte maligna, porque o inimigo, ele deseja te humilhar, deseja te humilhar. Não vou dizer sempre, porque eu creio que muitas vezes Deus permite algumas coisas para que a gente seja resgatada. Às vezes está na gota d'água, você não está aprendendo pelo amor, e Deus permite algumas coisas para que você seja resgatado e enxergue, seus olhos sejam abertos e você fale em que sujeira eu me meti. E aí você é resgatado. Existem esses momentos também. Vou falar para vocês de uma ilustração que vem sempre na minha mente toda vez que eu vou ensinar a respeito de resistir à tentação e aí me perguntam, nossa, então Deus ele só quer privar a gente de um monte de coisa? Ele não quer que a gente se divirta, ele não quer que a gente seja feliz? E enfim, eu criei essa metáfora, essa historinha na cabeça e vou contar pra vocês, chama Cerca. É, uma menina vivia passeando por um jardim, e ela amava esse jardim, ela encontrava é, seu pai no jardim. E o jardim tinha muitas flores, tinha muitas frutas, era muito lindo. Ó, tô quase contando a história do Éden, só que sem Adão, brincadeira. Tô percebendo agora. Mas era um jardim muito lindo, um jardim que tinha riacho, que tinha um monte de coisa boa, tudo que ela precisava ela encontrava nesse jardim ali na frente da casa dela. E aí um dia ela avistou uma cerca e ela ficou fissurada por aquela cerca. E ela queria muito atravessar a cerca porque ela viu uma flor muito distante e ela cismou com aquela cerca. E aí o pai dela foi reforçando a cerca e reforçando a cerca. Um dia ela conseguiu escapar, pulou a cerca e quando ela foi pegar a flor, o pai a segurou porque ela estava à beira de um precipício e quase ia cair e morrer. Quando Deus ele nos coloca padrões e direções, sempre é para nos proteger. E por mais que os nossos olhos brilhem a respeito de algo e a gente deseje muito alguma coisa e na hora nada faça mais sentido do que aquilo, a gente precisa confiar em Deus, porque Ele sabe o que vai preservar a nossa vida eterna, o que vai nos preservar próximo dele. Vamos lá, vamos entrar em pornografia. Esse é um assunto que a gente aborda, já aborda com os adolescentes, e é engraçado porque hoje em dia, como está escrito aí, não precisa mais ir até a banca com o RG falsificado, né? Tá tudo na ponta do dedo. E quando eu era mais nova, eu lembro que eu ouvi que pornografia para menino era pornografia e pornografia para mulher era como se fosse comédia romântica. Mas eu preciso dizer que pornografia para mulher é pornografia mesmo. Tem muita mulher que vê pornografia. E se você luta com isso,
saiba que você não tá sozinha. Existem muitas meninas que lutam com isso, muitas mulheres que lutam com isso, e é um novo vício do século. Agora, Deus, ele tem resgate. Hoje eu vou passar aqui alguns pontos práticos para que você seja liberta, se essa é a sua luta, ou para você ajudar alguém, caso você conheça alguém ou aconselhe alguém que está nessa situação. Hoje em dia, vamos lá. Uma em cada nove crianças de até 10 anos já tiveram contato com a pornografia. Então, por isso eu super falei para as teens entrarem aqui. Elas conversam com a gente a respeito de inúmeros assuntos sobre moralidade, sobre pureza. E nada do que eu tô falando aqui, acho que só a respeito das casadas, mas a maioria das coisas a gente já aborda com elas, mesmo sendo tão novas. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje em dia 9 anos não é mais considerado precoce para uma menina menstruar. E isso vem de estímulos, né? Vamos lá, uma em cada 9 crianças de até 10 anos já tiveram contato com a pornografia. Se você é mãe e você tem crianças pequenas, já vou dizer aqui, fiscaliza, fica em cima, não libera celular, acesso à tela sem fiscalização, coloca aquelas formas de você barrar sites adultos ou barrar o YouTube, é, aplicativos, TikTok. 9 entre cada 10 adolescentes já tiveram contato com pornografia. E 79% de jovens até 18 anos já tiveram contato com pornografia violenta, que é coercitiva, degradante ou causadora de dor. Por isso que eu até enfatizei naquele outro ponto sobre o matrimônio, porque muitos levam para dentro de casa e, e realmente não tem a percepção de. Não tem mesmo a ideia de que isso poderia ser algo ruim. Só no Brasil, 22 milhões de pessoas assumem consumir pornografia, 76% são homens, 24% são mulheres. Não que eu confie totalmente nesse dado, porque as mulheres elas ainda têm muita vergonha de admitir. Então, se eu fosse chutar, pessoalmente, eu chutaria um número maior. Ó, tá aqui compartilhando, né? Uma pessoa no chat. Tirei o celular do meu filho de 10 anos por assistir pornografia. Eu vou falar uma coisa interessante para você sobre isso, já já. A maior parcela é o público jovem, tem menos de 35 anos, classe média alta, e está em um relacionamento sério. 69% são casados ou estão namorando. Gente, muitas pessoas acham que casar acaba com o vício de pornografia. Então, eu vou me satisfazer por aqui, porque é menos pior do que eu cair em tentação com o meu namorado, minha namorada. E quando eu casar, isso vai passar. Isso é uma grande mentira. É viciante e não tem nada a ver com a relação sexual matrimonial. Então, lute contra isso com unhas e dentes, se posicione, porque esse é um vício que demora a sair. Existem muitos casais se aconselhando. Casais jovens, que casaram jovens e que conseguem ter relação só tomando remédio. E isso é muito triste, muito triste. Então, é, meninas que ainda vão namorar, ou mulheres que estão procurando um homem para casar, estão abertas a um relacionamento. É muito importante conversar sobre isso antes de tomar qualquer decisão de ir pro altar, porque muitos, mesmo no casamento, não conseguem lutar contra isso. E eu já aconselhei um casal que eles, a princípio, chegaram conversados de que era permitido, assim, que estava entendido que ele não conseguia sair disso e para ela era algo que ela sabia que ela ela achava que ela nunca ia vencer, e por mais que ela se sentisse humilhada e traída, ela estava aceitando isso como se fosse algo diferente de uma traição, e a Bíblia é muito clara, né? Pecou na mente, pecou no coração, você já cometeu adultério. Então, é realmente algo bem grave.
É, você sabe que. Vou falar do filho de 10 anos assistindo pornografia. Hoje em dia, a gente sabe que a, antigamente as pessoas procuravam a pornografia. Hoje em dia, a pornografia que encontra. Quando você vê falas de CEOs de empresa ou líderes, é, a chefões desses sites pornográficos, eles têm tantas estratégias para fisgar todo tipo de gente. São estratégias, assim, para crianças. Eu vi um CEO de um desses sites falando assim: perguntaram para ele, crianças são seu público-alvo? Sabe o que ele respondeu? Ele falou: qualquer ser humano com uma tela na mão é meu público-alvo. Existem estratégias para que esse conteúdo chegue. No Instagram tem aquela lupinha de buscar. Se o perfil se caracteriza como masculino, esquece, de tempos em tempos brota lá algum gancho, para, mesmo que de forma leve, a pessoa ser fisgada. Eu participei de um evento da Netflix, onde juntaram muitos produtores, que queriam conhecer melhor o público cristão, porque existe uma baita janela de oportunidade, porque o público cristão está abandonando muitas séries e vendo só dorama, né? Existe uma janela de oportunidade para fazer conteúdo cristão. O cristão, quando o negócio agride os seus valores, ele é normalmente, né, a pessoa cristão mesmo, abandona. E quando gosta, defende o conteúdo até o fim, visto The Chosen, visto o Som da Liberdade, que a pessoa veste a camisa e fala: Nossa, eu amo esses conteúdos, até algumas novelas cristãs e tudo mais. Então, eles estavam fazendo algumas perguntas. Eles fizeram uma pergunta assim: quem aqui já abandonou uma série, porque o conteúdo começou a ferir seus princípios cristãos? Tava eu, o Lucas Lindolfo, o David Heiker, o Gabriel Namorato e mais alguém. Não me lembro agora. Ai, uma missionária. Esqueci o. Ai, enfim, tinha mais uma menina super querida, uma missionária. E na hora todos levantaram a mão e todos tinham tentado assistir Bridgerton e tinham abandonado. E foi impressionante porque na hora que eu fui me expressar sobre isso, o que eu expliquei pra eles foi, olha, a série ela é pintada como se fosse uma coisa assim. Tem a temporada de casamento, tem a joia da estação, tem a pessoa que ela tá se guardando pro casamento, só que desde cara você já vê sinais que tá esquisito ali, você tenta passar uma cena, daqui a pouco o negócio vira só sobre algo explícito. E o que parece é um passo a passo. Gente, eu vou ser honesta com vocês. Parece um passo a passo para fisgar meninas que são mais certinhas para que elas entrem no vício à pornografia. Porque é o tipo do conteúdo que atrai um público que de primeira não buscaria pornografia, mas está inserido lá de uma forma gradativa, que começa de uma forma um pouco mais inofensiva, aparentemente, de repente, é um negócio que você tem que. Você abandona. Eu não indico essa série, não vejam essa série. É impressionante, porque eles têm estratégias para fisgar homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, para viciarem em pornografia. E aí, vou já dar 8 dicas práticas, de acordo com o Luciano Subirá e o Israel Subirá, de como superar esse vício em pornografia, se você é uma pessoa que luta contra isso. Número 1, se conscientizar que Deus projetou uma vida de santidade para nós e devemos evitar o pecado. Número 2, precisamos buscar recurso do alto e pedir escape. A tentação, ela não é espiritual, Deus não tenta ninguém, mas o escape, o livramento é. Então, o inimigo, ele pode nos tentar, isso é verdade, mas quando você tem ali uma tentação física na sua frente, você pode orar por um escape e um livramento espiritual de Deus. Porque Deus, ele diz que ele não permite que a gente passe por tentações mais difíceis que a gente consiga suportar. Número 3, apoio de líderes confiáveis. Busque apoio, a contabilidade tem muito poder. 4, não focar só no erro, focar no acerto. Não fica só no o que não pode, o que eu não posso.
Foca no que você pode fazer. Invista no que você pode fazer. Número 5, sature a mente com a palavra de Deus. Leia, repita, fale em voz alta. Não, isso foi 5. 6, fugir do inimigo e não se colocar em exposição aos gatilhos. Não se coloque em situação de risco. Ou como o Israel Subirá fala, não brinca perto da piscina. Sabe quando tem uma criança que não sabe nadar e você fica, não brinca perto da piscina, não brinca perto da piscina. É isso. Número 7, renovação constante da mente, Romanos 12, 2. Clamar por uma renovação constante da mente, isso vem das disciplinas espirituais, então tem uma vida de leitura bíblica, tem uma vida de oração, tem uma vida de adoração, tem uma vida de jejum, para você fortalecer o seu espírito e treinar a sua carne para dizer não. E aí tem uma frase de vó, que eles citam também, número 8. O que dói é o que cura, o que aperta é o que segura. Às vezes dói assumir, às vezes dói procurar ajuda, às vezes dói dizer não, às vezes dói romper um relacionamento que você custa entregar porque está em julgo desigual e com certeza pode te levar à imoralidade, mas o que dói é o que cura, o que aperta é o que segura. Então vale a pena sacrificar para que a gente seja restaurado e purificado de novo para vivermos novamente em pureza. Agora vamos lá. Como ajudar alguém que está passando por esse tipo de coisa? Número 1, se mostrar disponível constantemente, mas não força a barra. A pessoa ela precisa encontrar é, uma porta aberta e não se sentir acusado e nem pressionado demais. Número 2, ore e peça por sabedoria, assertividade e oportunidade. Ore e peça para Deus te revelar como lidar com essa pessoa, com essa situação. Número 3, se prepare para instruir. Então, você foi lá, você se mostrou disponível, você orou, você se preparou, você pensou já no que você vai falar, em como você vai instruir, não só no conteúdo, mas também na forma, com amor, com paciência, com graça. Número 4, não se escandalizar ao ponto de traumatizar. Então, vem alguém, se abre com você, seu marido finalmente se abre com você, seu filho finalmente se abre com você, e aí você tem uma reação que o afasta. Então, não se escandalize ao ponto de traumatizar e não afunde quem já está se afogando. Estenda a primeira mão. Estenda primeiro a mão. Primeiro joga a boia antes é, de trazer aquela palavra dura de conserto, porque depois de um tempo, né, a pessoa se jogou a boia, a pessoa já está na contabilidade há um tempo, tenta, cai, aí a gente vai para alguns tipos de exortação muito mais firmes, né? Foi assim que o Luciano Subirá fez com o filho dele. E número 5, eu achei muito forte, por estar em caixa alta, proteger e ensinar a lutar. Proteger e ensinar a lutar. Isso até para quem ainda não. é, Até para aqueles que ainda não caíram. Com seus filhos. Filho pequeno vai falar: se você vê nudez, você tem que desligar. Você vai ensinar. Para adolescente, se quiserem ficar com você, você vai responder isso, isso e isso. Você vai responder: olha, beleza, obrigada pela sua intenção, eu sei que você quer, me sinto honrada. Porém, isso não é o suficiente. A pessoa que vai é, conseguir um dia ficar comigo vai ser uma pessoa que vai negar todas as outras, porque vai achar que eu sou a mulher da vida, a pessoa de Deus, e vai me pedir em namoro, né? Já a partir de uma certa idade. Então, proteger e ensinar a lutar. Muito importante. Vamos lá. Soft porn e os dias atuais. A gente falou aqui de de alguns conteúdos que, por exemplo, Bridgerton, né, que não é considerado ali, não tá num site pornográfico, mas tá na Netflix. Quando você vê filmes, séries, você encontra no Instagram, TikTok. Esses dias, gente, eu fui numa livraria no Shopping Vila Lobos e tinha um livro com uma capa, era sobre a arte erótica da Ásia. E tinham muita coisa explícita ali.
E tinham pessoas passeando com seus filhos, com as suas filhas, e tava ali exposto. Clipes de música, shows, não vou nem mencionar né, aquele show que teve lá, da Madonna, propagandas. A gente precisa se- proteger os nossos olhos. A gente precisa o tempo todo estar lutando contra a cauterização da nossa mente e orando por uma renovação da mente. A gente precisa ser resistente a essa cultura que coloca a goela abaixo tanta sujeira. Não é normal, não pode ser normal. Clipes infantilizados, completamente pornográficos, festinhas infantis com Anitta para crianças. Não pode ser normal. Se você tem alguma prima, alguma tia, algum parente que faz um churrasco e coloca e fala, meu, eu tô no habitat deles. Cara, conversa antes, fala, olha, eu vou levar meu filho, vou levar minha filha para essa festa. Tem como tocar outra coisa? Uma vez, gente, eu tava numa festinha de 15 anos de uma pessoa cristã e começou a tocar coisas tão baixas que eu saí correndo pra falar com o DJ. Eu falei, tá muito explícito, tá totalmente explícito. Ele falou, isso é o que eles gostam. E, e aí depois eu fui conversar com a mãe da aniversariante e falei, por favor, deixa eu pedir pra trocar pra sertanejo, porque até a mãe falou, ah, mas isso é o que eles gostam. Gente, a gente tá mais preocupado com o que vai gerar vida. Imagina a pessoa lá pulando a tal da cerca no jardim, pulando no precipício, e o pai falando: Ah, isso é que ela gosta. Quando viu, gente, já tá em imoralidade, já tá em depressão, já tá sem critério, já tá apostatando. Lembra do bichinho, do sonho do Israel Subirá, que começa pequenininho e vai crescendo? A gente precisa se posicionar. Mas eu lhes digo: quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la já cometeu adultério no seu coração. Isso vale para nós mulheres também, quando a gente ah, pode cometer adultério no nosso coração em relação a qualquer uma dessas coisas que está aqui. Fantasiou com alguém de um filme, viu alguma coisa ali no TikTok. Gente, mulheres também sentem coisas, né? A mulher, ela não não, não sei, anestésica, não sei como falar isso. A mulher tá viva. Não se exponha achando que a categoria homem não sabe lidar com essas coisas, a categoria mulher sabe lidar com essas coisas, que não sabe também. Então, aqui, em J31:1, fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça. Então, faça um acordo com os seus olhos para não olhar com cobiça. Aí, vou dar uma acelerada aqui. Gente, desculpa, eu vou precisar só meu nariz. Vou falar um pouco com as solteiras agora, rapidamente. Eu tenho um testemunho, eu terminei um noivado com 25 anos e eu fiquei 7 anos sem ninguém. E eu encontrei uma beleza, assim, impressionante em estar só, mesmo numa sociedade que olha para uma mulher de 25 anos. Na verdade, a sociedade não condena mais tanto isso, né? Tem uma galera que nem sonha mais em casar, em formar família. Cara, se você tem isso no seu coração, se você não tem o chamado para celibato, sonhe com a família. Sonhe com a família, peça para Deus uma família. Deus ama famílias. Mas na igreja, eu confesso que foi mais difícil ainda, porque olhavam para a solteirice como se fosse uma doença, sabe? Oravam do tipo, ai, por favor, Deus, dá um homem para ela. E eu tava vivendo a minha solteirice assim, me aventurando com Jesus. Eu tava me encontrando, Deus tava visitando lugares do meu coração. Eu na Jocum, gente, eu era adulta, eu já tinha lideranças na igreja. Eu tive um momento onde muitos meninos pediram perdão por identificação das situações de abuso que eu já passei na vida. Então, se você, mulher, está assistindo isso aqui, você já passou por situações de abuso, devem ter muitas. Saiba que, por mais que o seu abusador nunca venha te pedir perdão, Jesus, ele retira isso mesmo assim. Você pode ir para o seu secreto, ajoelhar e falar: Deus, eu me sinto suja, eu me sinto impura, porque uma vez me tocaram sem eu permitir, porque já usaram violência contra mim, porque já abusaram de mim. Não importa o grau do abuso.
Você pode ir para o seu lugar secreto e rasgar o seu coração e expor isso, sabe? O lugar secreto é um lugar tão seguro, onde você pode ir sem camadas. Não é um lugar necessariamente físico. É claro que, de forma física, você precisa de um lugar com privacidade, um lugar onde as pessoas não vão te ouvir, não vão te atrapalhar. Isso inclui o celular. Então, você bota o seu celular no modo avião, você pega uma Bíblia de papel para você ler. E claro que você pode ler no seu celular, estou dando um exemplo que pode te ajudar a não ter nenhuma distração nesse momento. Mas você, no seu secreto, você pode se rasgar e falar: Deus, me limpa e me mostra que a minha pureza ela vem através da sua santidade. O Senhor é santo e por isso o Senhor pode me fazer santa, né? Então, não é porque a gente vai parar de errar, a gente não vai mais lidar com situações difíceis na vida, é porque a gente pode recorrer à fonte e ser limpo, e a partir dessa purificação, a gente tomar boas decisões como verdadeiras filhas de Deus, tomando decisões de obediência, se arrependendo dos maus caminhos. Então, Deus, Ele que nos empodera para vivermos uma vida santa. Mas se você então já passou por alguma situação de abuso, de verdade, é, nenhuma das pessoas que já tentaram abusar de mim, eu sofri 3 tentativas, graves de abuso, e nenhum deles me pediu perdão, mas Jesus me curou. E eu lembro que por muito tempo eu não me sentia mais limpa, eu me sentia. é, eu me sentia degradada. Tipo, já foi, perdeu o valor. E Jesus restaurou tudo em mim. Restaurou tudo em mim. Mas vamos lá. Sobre estar com Deus. Estar só com Deus, né? As pessoas que ainda que não se casaram ou que se separaram, enfim, em diversas fases da vida. Quero falar 4 verdades. O casamento a qualquer custo é superestimado. Tem gente que pode olhar e falar: Meu, eu só quero estar casada, não importa com quem. E aí vai para o julgo desigual, negocia valores, abaixa o padrão, não queira estar casada a qualquer custo, queira estar casada com o homem de Deus para sua vida ou com uma pessoa que ama Jesus, ou tanto quanto você ama Jesus ou mais. Número B, ó, letra B. A vida com propósito é uma baita aventura. Se você buscar em Jesus propósito, se você olhar para Cristo como alvo e seguir, é muito mais fácil, não digo mais fácil, mas eu digo que é aí que alguém que pode estar ao seu lado correndo para a mesma direção pode te encontrar. E esse normalmente é o melhor dos encontros. Os dois olhando para o alvo, olhando para Cristo, servindo a Jesus, se desenvolvendo no reino, seja na sua área de atuação, pode ser através da sua profissão, pode ser através de ministério integral, pode ser servindo ministerialmente na igreja, mas olhando nos olhos de Cristo, seguindo para o alvo, de repente tem alguém correndo do seu lado para a mesma direção. Essa é uma boa forma. E eu posso dizer que eu tenho amigas que casaram, começaram a namorar cedo e casaram, e que falaram depois comigo, eu estava solteira já há uns anos, e falou assim: Olha, eu, eu não tive esse tempo que você está tendo de investir no reino, de fazer tudo o que está fazendo. A vida de casado ela é surreal e maravilhosa, mas tem muitas coisas da vida de solteiro que você não tem mais na de casado. Principalmente quando você tem filhos, o tempo. Existem outros investimentos que requerem a sua atenção em relação à vida de casado. Então aproveita a sua solteirice como uma fase que é bênção também, uma fase que é poderosa também. Deus também Deus ele move quando a gente está só com Deus de uma forma tão particular, tão individual, tão linda. Eu me conheci melhor, eu encontrei a minha melhor versão nos meus 7 anos solteira e eu me apaixonei por Jesus de uma forma completamente nova e poderosa. Então não desperdice esse tempo e feche os ouvidos para quem for falar bobagem. Eu lembro quando eu comecei a namorar com o Kevin, vinham pessoas e falavam, ai, glória a Deus! E eu pensando, gente, parece que eu tava numa situação muito horrenda. E, eu fiquei feliz que as pessoas celebraram, né? Tipo, meu, que legal, glória a Deus! Mas
Eu lembro que, na verdade, eu tinha passado de uma vida de aventura e plenitude em Deus para uma vida de aventura e plenitude em Deus com o Kevin. É, eu sou completamente apaixonada pelo meu marido e hoje eu acho que é o único ser humano na Terra por quem eu morreria muito facilmente, assim. Acho que meus pais, talvez, mas eu não vivo sem Jesus. Eu viveria. Eu, vi- É duro falar, mas eu viveria sem o Kevin. Eu sobrevivi. Na verdade, assim, eu sobreviveria sem o Kevin. Eu não sobreviveria sem Cristo. Você, mesmo sem ter um marido, você tem tudo. Se você tem Jesus, mesmo sem ter um marido, você tem tudo. Eu sei disso. C, Deus é o grande amor da sua vida. E eu quero ler um texto que está no livro Pureza é Poder, que a Carol indicou semana passada. Eu comprei, cara, comecei a ler, tô amando. E tem um texto assim, na verdade, ele cita um versículo, né? De Cantares 4:9 e fala assim: a batalha sempre foi pelos corações das mulheres, e Deus está pedindo a você, o seu coração quebrado, ferido e machucado. Ele está a convidando para se afastar do pesadelo no qual está presa hoje e voltar para o seu sonho, porque desde o princípio dos tempos, ele está procurando por uma noiva, exatamente como você. Ele clama às mulheres cativas em todos os lugares: liberte-se dessas cadeias e seja minha, pois você fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva. Fez disparar o meu coração com um simples olhar. Você capturou o coração de Deus. Agora corra para ele e deixe ele que ele capture o seu. Por fim, eu quero dizer que Deus não desiste de você. A gente não é perfeita. Deus sabe. Deus não desiste de você, não importa o quão longe você foi. Ele é especialista em transformar maldição em bênção e te resgatar. Eu vou dar uma acelerada daqui para frente, porque a gente já tá há bastante tempo aqui, já passou de 1 hora. Vamos lá. Quero mencionar também que muitas vezes a gente tem comportamentos ou a gente está habituado por cultura a certas vestimentas que não condizem a mulheres de Deus. Mas eu quero contar uma história para vocês. Quando eu era mais nova, eu não tinha espelho em casa e eu dei uma espichada. E meus pais continuaram comprando o mesmo tamanho de roupa. Gente, eu comecei a ir de roupa curta pra igreja, pra faculdade, pra tudo quanto é lugar. Assim, assim, enfim, pra escola, nem lembro, depois pra faculdade, enfim. Eu acostumei a usar umas roupas mais curtas. Assim, algumas vezes vieram falar comigo como se eu tivesse toda a maldade no coração. Sabe quando você nem percebe o que tá acontecendo? Outras vezes eu já estava sendo dominada por uma cultura que tudo bem usar isso e usar aquilo. Eu vou falar pra vocês, eu mudei a minha forma de me vestir mesmo quando cuidaram do meu coração. Quando o meu coração foi cuidado, aquilo transbordou de dentro pra fora. E a Igreja de Cristo, ela deseja muito parecer pura e imaculada, mas a gente precisa ser pura e imaculada. E antes de receber alguém que acabou de chegar e querer trocar as roupas dessa pessoa, a gente precisa cuidar do coração dela. Eu não tinha acabado de chegar, eu estava vivendo um mau momento, mas eu precisava que cuidassem do meu coração primeiro. Agora, se você tá com dúvidas a respeito de vestimenta, por que eu não posso usar isso, eu não posso usar aquilo, eu me sinto bem. Vamos lá. Deus está mais preocupado com o seu coração do que com a sua roupa ou a sua aparência. Isso é verdade. Mas as suas escolhas revelam quem você pensa que você é, quem você reflete ser para o mundo. E nesse livro Pureza é Poder, tem uma frase forte que diz: a isca que você usa determina o que você irá fisgar. Então é aquilo, né? De você cuidar de você ser a pessoa de Deus. E aí você se conectar com a sua pessoa de Deus. É, vamos lá. Nossa, eu tenho que acelerar. Misericórdia. Vamos lá, vamos lá. Em Provérbios 3.
Em Provérbios 5:3-5 diz: os lábios da mulher imoral não podem ser tão doces quanto o mel não, os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como mel e seus beijos tão suaves como azeite. A famosa tentação, a trufa, né? Por fora, bem bonita. Porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada em que ela anda é caminho de morte. Queria dizer que a imoralidade, ela dá passos largos em direção à morte. Tem um outro versículo que é, é, acho que é esse mesmo versículo, ou esse mesmo versículo em outra tradução, ou é um outro versículo, mas que diz: a imoralidade dá passos largos em direção à morte. A estrada que ela anda é um caminho de morte. E se você perceber, a imoralidade ela tem alcançado gerações cada vez mais novas. E você vê gerações cada vez mais novas sofrendo de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E quando você vai conversar com meninas muito novas em depressão, a maioria foi por conta de ou relacionamentos abusivos ou relacionamentos imorais. Não sejamos ingênuas. Onde a imoralidade chega, a morte chega. A imoralidade, ela abre caminho para o espírito de morte. Uma pessoa crente, é difícil ela ser tentada de cara a cortar os pulsos, por exemplo. Tira a própria vida. Eu sou crente, tô bem. Agora, uma pessoa crente numa tentação imoral, ela tem que segurar. Fala, ô carne, vamos aí, respira fundo, né? E aí, o que que acontece? Então, olha a estratégia de Satanás. Quando a pessoa ela cai, então, na imoralidade, ela está desconectada de Deus e, portanto, muito mais vulnerável para o espírito de morte. A imoralidade, ela abre caminho para a morte. Não se iluda, minha irmã. Se você está sendo tentada na imoralidade, saiba que a imoralidade, ela dá passos largos em direção à morte. Agora, vamos falar do poder da pureza para encerrar? Eu vou falar sobre como a pureza ela é uma grande protetora da nossa liberdade, da nossa intimidade com Deus e da autoridade que Ele nos dá. Em Gálatas 5:1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Significa, eu te libertei para você permanecer livre. Quando você está preso, né, ou em pornografia, ou em alguma traição, ou num relacionamento de algo desigual, ou em alguma relação imoral dentro do casamento, você está preso. As pessoas elas costumam dizer, né? Muitos não cristãos, eu tinha amigos não cristãos que falavam: eu sou livre para fazer tudo o que eu quero, você tem um monte de regra. Eu olhava e falava: eu sou livre para fazer, eu sou livre para não fazer o que eu não quero fazer. Você consegue ficar sem usar droga? Ele falou: não, não consigo. E aí, gente, a gente precisa saber que a gente é livre para fazer o que Deus nos chama para fazer. E a gente é livre para não fazer. Cara, conversa com um viciado sobre liberdade. Pergunta se ele, né, se é uma pessoa querendo largar um vício, ele tá louco para conseguir ser livre para não fazer o que ele não quer fazer. Intimidade com Deus. Salmos 24:3-4. Quem poderá subir ao monte santo do Senhor? Quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. A pureza, ela permite com que a gente esteja conectado com Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Deus, ele não se mistura com o pecado, que nem água e óleo não se misturam. Então, quando o pecado entra, a gente perde até a gente correr de volta, pedir perdão e falar, por favor, me purifica, por favor, me limpa. E é isso que a gente precisa fazer toda vez. Sempre existe esperança, sempre existe um lugar de volta. Mas Deus, a Bíblia diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E sem o Senhor, sem a estar conectado com Deus, nós não temos autoridade. Eu coloquei aqui o Salmo 91 porque fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Diz do Senhor: Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Nele eu confiarei. Ele me cobre. Debaixo das suas asas eu estarei seguro. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido. Eu pisarei o leão e a áspide, calcarei os pés do filho do leão e da serpente. Cara, é um texto de quem tem autoridade sobre as trevas, de quem as trevas não toca. Quando a gente tem pureza, a gente está conectado com o Pai e a nossa autoridade não é roubada.
Se você está conectado com Deus e você está em pecado, você é desconectado. E aí, então, quando você vai enfrentar uma batalha espiritual, você vai enfrentar o seu inimigo. Quem é você? Mas quando você recorre à fonte, pede perdão, se limpa, se arrepende verdadeiramente, fala: Deus, eu quero viver uma vida santa. Ele vem com você para a briga. E ele vence o mal. E ele tem autoridade. Então a pureza, ela também é uma protetora da nossa autoridade. Vou encerrar com essa. Ah, não, ainda vou falar sobre Jesus, mas tá. Vou encerrar com esse conceito de um autor desconhecido que fala: Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e ainda seremos salvos. Jesus Cristo morreu na cruz e nós fomos salvos. A partir do momento que a gente aceita Cristo, a gente entra numa jornada em que a gente precisa se desenvolver na santidade, preservar essa salvação. Nós estamos sendo salvos porque se a gente apostatar, se a gente desistir, se a gente cauterizar a mente, se entregar para o pecado, nós podemos perder a nossa salvação, se a gente apostatar. E nós seremos salvos finalmente, para sempre, quando Jesus Cristo voltar, Jesus Cristo é a esperança da glória, ele retornar e a gente subir com ele. Então, então o inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e tenhamos de forma plena. Jesus é aquele que apaga as nossas transgressões. Ele fala: por amor de mim, dos seus pecados eu não me lembro. Quando a gente se arrepende, ele nem se lembra. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Queria terminar falando que Jesus Cristo, a esperança da glória, ele é o único que pode nos capacitar para viver uma vida santa e para muitas. Às vezes a santidade pode parecer, ó, a pureza pode parecer, sabe aquela imagem de um burrinho com uma cenoura pendurado na frente, parece que nunca vai chegar, nunca vai conseguir de forma plena. A verdade é que Jesus conquistou, Jesus ele é santo, ele é puro e ele nos capacita através do seu Espírito Santo a vivermos de forma digna, como verdadeiras filhas de Deus. Só através dele. No nosso braço a gente não consegue. É só com a ajuda do alto e o poder do Espírito Santo. Minha irmã, se você tem vergonha por algum pecado de imoralidade e você nunca confessou por vergonha de verbalizar, feche a porta do seu quarto, sozinha em algum momento. Pede perdão para Deus e fala: Deus, eu quero viver 100% do que o Senhor tem para mim, nenhuma gota a menos. E por isso eu peço perdão e eu rejeito agora toda raiz de pecado, toda raiz de impureza. Me limpa. Se você passou por algum abuso, Jesus já te limpou. Entrega, chora no colo dele. Tem vezes no secreto. Gente, tem vezes no secreto que você pode ficar no colo de Jesus, sendo consolada por ele. Você não precisa performar. É um lugar seguro, é um lugar de você com seu Pai Celestial, que é o defensor do seu coração, é o defensor da sua honra. O Espírito Santo, ele pode te aconselhar nesse lugar secreto, para te direcionar, te falar como você pode agir, como você pode caminhar a sua vida de fé. Eu tive momentos muito difíceis e muito baixos na minha caminhada. Eu nunca tinha dito não para Jesus. E toda vez que eu errava, eu voltava chorando, falando: Jesus, por favor, não desiste de mim. E Jesus não desistiu de mim. Ele me resgatou, ele renovou a minha vida, ele me purificou dos meus pecados, ele me empodera a viver uma vida santa. E glória a Deus, hoje eu tenho uma paixão pela pureza, um amor pela santidade de Deus. Antes me assustava, antes eu só via o quanto eu era indigna, mas quando você vê que Ele é digno, isso é suficiente. Jesus é suficiente, não negocia os seus valores, não negocia o seu padrão cristão, permaneça firme, porque Jesus Cristo, Ele é a nossa maior recompensa, Ele é aquele que nos empodera e Ele tem esperança e futuro para todas nós. Eu vou indicar esse filme, Quarto de Guerra,
Se você está passando alguma luta espiritual no seu lar, o seu marido não é cristão, ou você passa alguma situação que você precisa mudar, veja esse filme, coloque em prática. Na verdade, todas as mulheres são chamadas para serem intercessoras. Assistam esse filme, tem na Netflix. Assistam esse filme, é uma aula de como batalhar espiritualmente. Esse livro, Mate o Dragão, do Israel Subirá, que é o filho do Luciano Subirá, é indicado para meninos, mas se você é mãe, dá pro seu filho, né? Seu filho adolescente, dá de presente. Mas é bem bacana em relação à pornografia, que é um dos males do século. O que Deus tem a ver com sexo? Muito bom também, do David Heiker. E indico aqui. Pureza é Poder, da Lisa Bevere, que eu já tô amando, que a Carol indicou semana passada. Antes de encerrar, eu queria orar pelas mulheres aqui a respeito desse assunto. Então, se você puder, feche seus olhos onde você está. E se você quiser, coloca sua mão assim como se fosse receber um presente. Como que eu paro aqui essa... Quero parar a apresentação. O que que eu faço? Ai, obrigada, Cá. Tirei. Obrigada. Fica aqui no delay. Vou orar. Senhor Deus, eu quero orar por todas as minhas irmãs aqui presentes. Em primeiro lugar, Senhor, te agradecendo porque eu sei que hoje o Senhor tem forjado aqui mulheres, Senhor, guerreiras, pelas suas vidas, pelas vidas das suas famílias, Deus. Senhor, obrigada porque o Senhor abre os nossos olhos para o mal, para que a gente possa entender o inimigo contra quem estamos lidando. E Deus, eu clamo para que o Senhor possa dar cada vez mais armas espirituais para essas mulheres, Senhor. Que elas possam sair daqui, Senhor, dessa aula encorajada, Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que nos empodera para que possamos caminhar em pureza, para aquelas que sentem, Senhor, que estão tão atrás, Senhor, tão, sabe, falhando, mulheres que estão pensando tão pouco de si mesmas, eu declaro agora, em nome de Jesus, que o Senhor conta para elas o verdadeiro valor delas. Espírito Santo fala no ouvido de cada uma o quanto elas são valiosas, joias preciosas, o quanto o Senhor pagou um alto preço por cada uma delas, como o Senhor as desenhou com a sua própria mão. Senhor, nenhum corpo aqui foi feito para o pecado. Todas aqui, Senhor, têm um corpo que foi feito para ser templo do Espírito Santo. E nós, Senhor, declaramos agora essa identidade de filhas amadas, conscientes. Senhor, em nome de Jesus, nós nos posicionamos contra mentiras do maligno, querendo roubar a nossa dignidade, a nossa honra. Senhor, nós declaramos agora uma renovação da mente, Senhor, tudo que foi cauterizado por conta da cultura mundana em relação a roupas, em relação a entretenimento, Senhor, em relação a comportamento, Senhor. Senhor, renova a nossa mente em nome de Jesus e nós declaramos desde já teu Espírito invadindo cada lar, para que essa unção, Senhor, vá até os maridos, vá até os filhos, Senhor. Rompe as barreiras, invade essas casas agora, Espírito Santo de Deus se faz presente, que elas saibam que o Senhor as está tocando, Senhor. Presencialmente, cada uma delas, Senhor, cada coração, Senhor, enxuga cada lágrima, Pai, levanta os rostos, levanta as cabeças, dá um novo óleo, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos que o inimigo não tem poder sobre esses lares, Senhor. Nós declaramos a proteção divina sobre nós, sobre todas as famílias representadas aqui. Não aceitamos retaliação do inimigo nessa área. E declaramos que o Senhor vai fazer maravilhas nos casamentos. Eu declaro casamentos restaurados, casamentos apaixonados, casamentos, Senhor, firmes, Senhor, em tudo que o Senhor declarou quando nasceu Adão e Eva, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor declarou para um casal casado debaixo da sua aliança, toda a beleza, toda a pureza, toda a paixão, toda a intensidade, toda a força, toda a alegria. Nós declaramos, e Deus, nós declaramos também sobre cada mulher que não tem um marido. Senhor, nós declaramos, Senhor,
que o Senhor Deus é o amor da vida delas, e o Senhor é suficiente. Deus revela a sua suficiência e mostra para elas o tanto que o Senhor as ama, como elas não estão sozinhas, como o Senhor é o defensor do coração delas, Deus. Como o Senhor é bom elas não estarem em relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, relacionamentos com incrédulos, Senhor. É melhor que estejam com o Senhor do que estejam, Senhor, presas em cilada, Pai. Eu te agradeço, Senhor, e eu declaro todas que estão, Senhor, em namoros ou relacionamentos que não vêm de ti, fora do casamento, mas que sejam, Senhor, relacionamentos de julgo desigual. Senhor, eu declaro um mover de coragem para dizerem não e para que isso pare agora. Dá a elas coragem, Senhor, coragem para se posicionarem, Senhor. As adolescentes, Senhor, eu clamo, Senhor, em nome de Jesus, que elas guardem o seu coração. Eu repreendo qualquer tentativa de Satanás de abuso, de vício em pornografia. Eu repreendo namoro antes da hora, Senhor. Eu repreendo, Senhor, que os corpos delas sejam tocados, Senhor. Eu declaro um mover de pureza, Senhor, um mover de proteção desses corações, Senhor. Senhor, todas as jovens, Senhor, que não têm os seus corações partidos, Senhor, seja o protetor e o defensor desses corações, Senhor. E, Senhor, aquelas, Senhor, que já têm idade avançada, Senhor, ou aquelas que são viúvas, Pai, que o Senhor possa consolá-las de uma forma diferente, Jesus. Senhor, seja a companhia perfeita, aquele que dá carinho, aquele que provê, em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos porque, mesmo solteiras ou casadas, ou jovens ou adultas, o Senhor é o amado das nossas almas. Nós não viveríamos sem o Senhor. Obrigada por nunca desistir de nós. Obrigada pelas suas palavras de vida. Obrigada porque o Senhor nos retirou, nos resgatou das trevas para sua maravilhosa luz. E nós não negociaremos uma vida de comunhão ao seu lado por nada. Em nome de Jesus. Amém. Amém.